Graças a paz. Cada vez mais tenhamos essa certeza que Cristo, Ele está ao nosso lado. E mesmo que as adversidades, elas se ergam, elas se levantem, elas apareçam, a gente possa confiar. Confiar num Deus vivo. Confiar naquele que... Valeu, querido. Confiar naquele que faz caminharmos sobre as águas, mas também naquele que, quando nós estamos afundando, Ele nos pega pela mão e nos tira daquele lugar terrível e nos coloca com os pés em terra firme, em uma rocha, que é Ele mesmo, o Senhor Jesus. Amados, nós vamos, na noite de hoje, nós vamos trabalhar uma temática bem bacana, que traz uma reflexão para cada um de nós. Na semana passada, quem lembra da temática da semana passada? E aí? Semana passada, quem lembra? Quem não estava, pode acompanhar pelo YouTube. A mensagem fica gravada. Então hoje nós não temos como nos desculpar por não termos assistido algo. Então podemos estar em nossas casas, abrindo os nossos aparelhos celulares e assistindo. Alguém lembra? Oi? Olha, a irmã Raquel ganhou ali um chocolate, né? Quando terminar, pode cobrar, fique à vontade. Eu vou dizer a Eliane ali para pegar logo ali, para eu não ficar devendo. É o que, Marcos? Então, nós trabalhamos na semana passada que Deus, Ele não desiste de cada um de nós. E é interessante porque isso é algo tão profundo, é algo tão extraordinário e por vezes foge da nossa mente tão rápido. É esse saber que Ele não desiste de mim, que vai me dar a certeza que Ele vai me resgatar quando eu estiver afundando, como o hino Ele cantou. Então na semana passada nós trabalhamos a temática que Deus, Ele não desiste de cada um de nós. Ele se lembra de você, Ele intercede por você, Ele está o tempo todo lhe auxiliando. Porém, na nossa trajetória de vida, acontecem algumas coisas que nós paramos e não conseguimos entender. E hoje a temática é simplesmente: o que fazer quando Deus diz não? Quando Deus diz não, o que fazer? Como entender um Deus que não desiste de mim, mas automaticamente em determinadas situações da minha vida, Ele olha para mim e diz não. Ele olha para mim em determinado desejo e diz não. Como entender quando Deus diz não? É interessante porque na nossa jornada de fé, isso acontece. Na nossa trajetória de vida, isso vira e mexe, está acontecendo. E o que fazemos? Será que insistimos naquilo que Deus está dizendo não? E por vezes utilizamos até a Bíblia com a parábola do juiz iníquo, que tinha algo para julgar e ele disse que não ia fazer, mas a pessoa insistiu tanto que ele acabou fazendo. O que nós tomamos como atitude quando Deus diz não?
nós vamos insistindo, nós abordamos a ideia de que precisamos perseverar. O que eu faço quando Deus diz não? O que você faz quando Deus diz não? E o que a palavra de Deus vai nos dizer quando este não, ele por vezes nos deixa perplexo? O que fazer? Às vezes, o que eu estou desejando, o que eu estou pedindo, aparentemente são bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Mas mesmo assim Deus diz não. O que fazer? O não que estudaremos hoje foi recebido pelo rei Davi. O rei Davi, quando em seu coração havia um desejo profundo. E esse desejo profundo está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 17, a partir do versículo 1. O livro de 1 Crônicas, o capítulo 17 e o versículo 1, diz o seguinte: quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã e disse: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Ó Pai, aqui estamos para te agradecer. Agradecer pelo privilégio de respirarmos este ar que o Senhor concede para cada um de nós. Estamos aqui para agradecer pelo privilégio de te servir. Agradecer pelo Senhor ter nos chamado, tirarmos de um lago de lodo, de enxofre, e ter nos colocado com os pés na rocha, que é o teu próprio Filho Jesus. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda a compreender a profundidade do teu amor, expressa por vezes através de um não. Nos ajuda a entender que este Deus que nos protege, que não desiste de nós, em seu infinito amor, tem planos maiores para cada um, que às vezes nós não compreendemos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a cada vez mais estar com o coração humilde e quebrantado, para ouvir, cravar e gravar a tua mensagem em nossos corações. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o desejo que havia no coração de Davi era construir uma casa para o Senhor. Davi estava cheio de zelo e amor por Deus e queria dedicar-se a uma obra grandiosa. Davi, ele estava em seu palácio, Davi estava em seu trono, mas ele tinha o desejo de servir a Deus de uma maneira melhor, de uma maneira mais excelente, e ele estava ali compenetrado com o desejo de seguir naquela missão. Muitos de nós podemos nos identificar com esse desejo de Davi de maneira especial. Algo que temos em nossos corações, algo que por vezes abençoaria alguém, abençoaria a minha casa, faria com que aos meus olhos aquilo fosse bom. Mas Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. E naquele momento Ele diz não. O que fazer? Queridos, ao vermos tal pedido, somos tentados a fazer como o profeta Natã. Versículo 2, nós vamos identificar o profeta Natã respondendo de bate pronto ao que Davi tinha professado para ele. O profeta Natã, ele diz: tudo o que quiser fazer o teu coração, faz, porque Deus é contigo. Amados, nós precisamos refletir nessa situação, porque a própria palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Mas quando Natã olhou e identificou que aquilo aparentemente era bom, ele já começou a dizer: não,
Oxe, vai-te embora, vai ser bênção. Pega esse negócio, vai para frente. Amados, nem tudo que aparentemente te faz bem é bom. Nem tudo que aparentemente é bom te leva a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, como conhece os nossos corações, Ele sabe muito bem o que nos dá, na hora certa, da forma certa. Uma das formas, queridos, que eu identifico na minha trajetória de vida, alinhando ou trabalhando se aquilo está de acordo com o que Deus tem para a minha vida, é me perguntar algumas vezes se aquele meu desejo, se aquilo que eu estou intentando a fazer, ou se isto que eu já estou fazendo tem me aproximado de Cristo. Essa pergunta é muito interessante, porque nada que vá fazer você estar servindo vai estar lhe afastando de Deus. A primeira coisa que eu identifico em saber se aquilo é de fato para ser feito, está me aproximando de Deus, está me aproximando de pessoas que me ajudam a estar com Deus. Esse desejo que eu tenho no meu coração, ele vai fazer com que eu esteja mais próximo de pessoas que vão me ajudar na minha trajetória de fé, até o grande dia, quando Cristo raiar nas nuvens, quando Ele fizer chamada, e nós lá estaremos. Amados, essas perguntas, elas vão nos ajudando a não tomarmos decisão, como o profeta Natan, em debate pronto ele afirmar: vai, faz com que tudo que tu tiveres no coração, porque Deus é contigo. Natan, ele não faz essa avaliação, ele não pergunta a Deus se aquilo era o que ele desejava, ele já vai afirmando que tudo está ok. Ele já vai afirmando que está tudo certo. Porém, imediatamente, Deus manda o profeta voltar. Deus manda o profeta se retratar e transmitir a Davi a verdadeira resposta, que foi um surpreendentemente não. A resposta de Deus a Davi não foi o que ele esperava. Em vez de dar luz verde ao plano de construir o templo, Deus disse não. Este é um ponto crucial para nós entendermos. Mesmo quando nossas intenções são boas e nobres, Deus pode ter outros planos para nós. Mesmo quando as nossas intenções elas são boas e nobres, Deus, Ele pode ter outros planos para cada um de nós. Nessa situação que Davi se encontra, nós vamos ver duas ações, dois pontos que farão toda a diferença quando nós recebermos este não de Deus. Existem dois momentos do não de Deus: o não de ontem, o não de hoje e o não de amanhã. Ou o não já chegou ontem para você, ou o não chegou hoje, ou ele vai chegar amanhã. O que fazer? Através da vida de Davi, nós vamos identificar duas situações muito importantes que vão trabalhar em nossos corações a compreensão do não. A primeira, queridos, é uma palavra que está costumeiramente ao nosso redor, que é a palavra obedecer. A primeira coisa que vai nos ajudar a identificar, a aceitar, a ver o agir de Deus na nossa vida,
Davi, apesar de ter seu desejo negado, ele escolhe a obedecer à vontade de Deus. Davi, ele não se rebelou, ele não ficou amargurado. Pelo contrário, ele afirma no verso 20: ó, sim, há como tu, e não há outro Deus fora de ti. Amados, Davi, ele não fica de biquinho. Davi, ele não fica magoadinho. Davi, ele não fica de mimimi, porque Deus não atendeu ao que ele queria. Ele simplesmente obedece e reconhece que Deus, ele sabe mais, ele conhece mais, ele entende mais. E a nós é obedecer, ou depois de um tempo, obedecer. Porque de uma forma ou de outra, os planos que Deus tem, eles vão se cumprir. Eles vão se cumprir quando você pegar o seu barquinho e seguir para Nínive. Ou eles vão se cumprir quando você pegar o seu barquinho, gastando o seu dinheirinho e ir para Tarsis. E no meio do caminho, você vai fazer um pesque pague. Porém é o contrário, não é você que vai pescar, é a baleia que vai pescar você. E no final você vai chegar aonde? Aonde Deus quer que você chegue. A diferença é que você sofreu mais. Se quer sofrer, fica à vontade. Entender o não de Deus passa principalmente pela obediência. Amados, Davi, ele não retrucou. Ele não ficou chateado, ele não deixou de ir ao templo, ele não se afastou de Deus como um garoto que por vezes faz uma birra quando algo não está no seu controle. Josué, quando ele quer alguma coisa e nós dissemos a ele não, acabou-se. Eu acho que se ele tivesse o olho de ciclope, ele fulminava a casa todinha. Aquele olhinho dele azul ia ficar vermelhinho, ele ia torar tudo, porque ele fica com raiva. Mas o não, naquele momento, vai se tornar sim? Vai? Não, vai continuar sendo não. Ele pode chorar, ele pode espernear, ele pode pular, ele pode bater a cabeça no chão, dar cambalhota, fazer o que ele quiser, porque vai continuar sendo não. Então, quando nós entendemos essa situação, nós podemos estar andando de maneira melhor na nossa trajetória de vida, quando nós ouvimos o não de Deus. Certamente Davi, ele se lembrou dos ensinamentos que teve com o seu tutor Samuel, e eu tenho certeza que em alguma das histórias que Samuel contava a ele, ele relembrava um encontro que o próprio Samuel teve com Saul. E em determinado momento, Saul disse que estava fazendo tudo o que era bom, estava recolhendo aquelas ovelhas para oferecer a Deus. E Samuel disse que obedecer é o quê? É melhor do que sacrificar. Eu tenho certeza que Davi ouviu este ensinamento, e naquele momento ele para e diz: opa, é melhor obedecer. Amados, hoje, por conta das intempéries, as adversidades, as tragédias da vida, o que é que temos deixado de obedecer? Hoje, por conta das tragédias, das coisas difíceis, dos problemas que acontecem, o que é que nós temos deixado de obedecer? Hoje, por conta do não que recebemos, o que nós precisamos retornar a ouvir a voz de Deus? Amados, essa, eu digo sempre, que é uma quebra de braço, é um cabo de guerra que nós nunca venceremos. Deus, Ele vai continuar sendo Deus. E para que nós venhamos a compreender isso, lá vai o segundo ponto. Do que aprendemos com o não de Deus? A primeira coisa é que precisamos obedecer. Chegou o não, eu digo amém. Que Deus abençoe. Chegou o sim, eu digo amém.
Deus abençoe também. O segundo ponto é uma palavra chamada humildade. A primeira situação é seja obediente. A segunda é seja humilde. Davi, ele reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Amados, isso é muito interessante, porque no versículo 16, ele diz: então, o rei Davi ficou perante ao Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E quem é a minha casa, para que me tenhas trazido aqui? Davi, ele escuta um não de Deus. Ele obedece quando ele afirma que não há outro Deus além daquele, e ele apresenta a Deus a sua pequenez, afirmando o quanto ele é inferior à soberania de um Deus tão grande. Davi, ele compreende que os caminhos de Deus são infinitamente maiores do que o dele, e a sua sabedoria, ela é incomparável. Davi, ele se humilhou diante do Senhor. Davi, ele entende que os planos que ele tem, talvez não sejam os melhores para ele, mesmo que aparentemente fosse. E aí, nós dissemos aqui 3 tempos do não: o não de ontem, o não de hoje e o não de amanhã. Em que tempo nós estamos? Nós recebemos este não ontem? Nós recebemos este não hoje, semana passada, mês passado, ano passado? E aí, queridos, obedecer e ser humilde. Davi, ele entende sobre humildade de uma maneira muito trágica. Davi, ele compreende o sinônimo de humildade e soberania de Deus de uma maneira triste. Davi, ele estava no seu templo, e ali ele manda as pessoas ir para bater aquela mulher. Ele faz o que tinha de fazer com ela, e daquela união nasce um filho. E depois de um tempo, aquele filho adoece. Quando aquele filho adoece, Davi, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai clamar, ele vai pedir, ele vai se apresentar a Deus. E ele faz isso de uma maneira intensa. 7 dias ele passa ali clamando ao Senhor. Mas infelizmente, depois desse período, a criança veio a falecer. Naquele mesmo instante, quando Davi tomou ciência do que havia ocorrido, ele se levanta, ele vai tomar um banho, ele troca de roupas, ele pede o que comer. Algumas pessoas talvez tomariam essa atitude como algo como falta de amor, insensatez. Porém, Davi estava ali demonstrando a sua humildade perante a soberania de Deus, entendendo como Jó, que afirmou que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É fácil? Claro que não. Porém, pior do que isso é viver uma vida brigando com Deus. É ter uma trajetória de vida batendo boca com Deus. É ter uma caminhada aqui na terra discutindo, tendo um cabo de guerra com o Senhor, desejando por vezes saber mais, entender mais do que Ele. E é interessante que o nosso amigo que foi citado agora há pouco, Jó, em algum momento ele vislumbrou isso. Em um momento da sua trajetória,
ele fez algumas perguntas capciosas a Deus, trabalhando em sua mente, não compreendendo aquele não. Ele faz cerca de 12 perguntas a Deus. Sabe como é que Deus responde a ele? Com mais de 70 perguntas. A primeira é: onde você estava quando eu criei todas essas coisas? Aonde você estava quando eu dei limite às águas do mar? Quando eu disse: você vem até aqui, daqui para lá você não passa. Onde você estava quando ele delimitou a distância que os nossos corpos celestes estariam da nossa terra? Porque cerca de poucos metros a mais a nossa terra queimaria. Poucos metros a menos seria gelo por todo o nosso globo. Amados, reconhecer o soberano de Deus na nossa vida nos ajuda a entender quando Ele disser não. Nos ajuda a entender quando aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais sonho, não se realiza. Queridos, precisamos ser humildes perante a Deus, e por vezes entendermos algo que lá fora é dito, que é bem interessante: quem somos nós na fila do pão? Satisfação com as nossas vidas. Amados, nunca por vezes estamos satisfeitos. Nunca por vezes parece que a coisa está boa. Sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo para avançar, sempre tem algo para ter, sempre tem algo para conquistar. Nunca está bom. Amados, isso traz para nós uma lembrança de um certo alguém que há cerca de 2 dias atrás não era nada. Há um dia atrás, abre aspas, era um boneco de barro. Hoje ele é o governador de todo mundo. Ele domina sobre as aves do céu, ele domina sobre os animais da terra, ele domina sobre os peixes. Mas amanhã ele quer ser melhor do que Deus. Quem é essa pessoa? Nosso coleguinha Adão. Adão, que outrora não era nada, não existia. Depois de um tempo, didaticamente falando, ele se torna um bonequinho de barro. Didaticamente falando. Depois esse bonequinho, ele recebe algo. Ele precisava de mais. Ele não se contentava com o não que Deus tinha dado a ele. Quando ele disse: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não podes comer. E além de não ser obediente, ele entendeu que sabia mais. E aí, o que é que acontece? Amados, reconhecer a humildade, reconhecer essa humildade é interessante, porque por vezes nós nos esquecemos de onde nós estávamos. Às vezes na nossa trajetória de vida nós não conseguimos identificar. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7 e no versículo 8, Deus diz a Davi: eu te tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder do meu povo. Amado, quando eu entendo a humildade de Deus, eu consigo compreender aonde eu estava e aonde eu estou
hoje, de onde Deus me tirou e de onde Ele me colocou. Ontem perdido, ontem escravo do pecado, ontem caminhando para a perdição, hoje salvo pela graça, lavado pelo sangue do Cordeiro, concidadão do céu. Seja humilde perante ao não de Deus, porque o melhor dele não está por vir, não. O melhor dele já veio. E este melhor morreu na cruz por você e por mim. Então, quando não vier, aceite, obedeça, seja humilde. Amados, antes de buscarmos os nossos próprios planos, os nossos corações, para vermos se os nossos desejos estão alinhados com a vontade de Deus, se os nossos desejos estão nos aproximando de Deus, se os nossos desejos estão fazendo com que nós estejamos próximos das pessoas que Deus deseja que estejamos, se os nossos desejos têm feito com que eu caminhe mais próximo de Cristo ou mais afastado de Cristo. Devemos, como Davi, aprender a aceitar o não de Deus. Amados, que possamos aprender com a humildade e a obediência de Davi, confiando que o Senhor, em sua sabedoria perfeita, sempre tem o melhor para nós. Que estejamos afirmando a Deus que, mesmo sem entender, confiamos nele. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem apalpar, mesmo sem compreender, tenha certeza e confie neste Deus. Amados, que nossos corações estejam abertos para aceitar a sua vontade, independente de como ela se manifeste em nossas vidas. Independente de como ela se manifeste em nossas vidas, saibamos que Ele estará cuidando de cada um de nós. Se você já recebeu esse não de Deus, talvez ontem, semana passada, ano passado, há algum tempo atrás, e não obedecesse, não, tem trazido consequências e consequências sobre a sua vida, situações que você dá um passo para frente e 200 para trás. Reconheça hoje e obedeça. Pare de estar dando este murro em ponta dessa faca, porque você não vai vencer, só vai trazer mais dor, mais sofrimento, mais dificuldade para a sua vida. Obedeça esse não que foi dado lá atrás. Talvez você tenha recebido esse não hoje, e ele tem trazido uma angústia extraordinária para dentro do seu peito. Obedeça, seja humilde. Talvez não foi ontem, nem foi hoje, mas provavelmente será amanhã. Retenha esta palavra no seu coração, para que amanhã, quando este não chegar, você não venha a perecer, você não venha a se angustiar. Mesmo sem entender, confie. Mesmo sem entender, se entregue a Deus, porque tenha certeza que Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Medite na letra desse hino.